vem aqui do Vado Ribeira, aqui do lado. É uma satisfação, Bruno Covas, voltar aqui a esse nosso estado maravilhoso, sem deixar de cumprimentar também o Fleury, ex-governador e meu colega de Câmara dos Deputados. A vida prega peça na gente, né? Há poucos dias teve um cidadão lá na presidência e lembrou-me uma passagem durante a campanha. Ele falou que eu havia dito para ele durante a campanha que em janeiro estaria na presidência ou na praia. E eu respondi-lhe: dei azar. Sabia das dificuldades, dos problemas que o Brasil atravessava, econômico, ético, moral, político. Mas, com humildade e com Deus no coração e com um povo maravilhoso ao teu lado, você tem como atingir seu objetivo. Eu não posso saber de tudo. Me empenhei muito enquanto militar. Cheguei até o posto de capitão. E, obviamente, não podia entender de economia, porque não é possível saber de tudo. E o que eu fiz, prezado Ricardo Salles, e você sabe disso, quando fomos montar o gabinete, escolhemos sim aqueles que se apresentavam como os melhores, sabendo que tinha outros também bons. E mais do que isso, dei liberdade a todos os meus ministros para escolher integralmente as pessoas do seu ministério. E assim foi feito. E a economia, como dá sinais fortes de reação, devemos sim, em grande parte, ao Ministério da Economia, que temos à frente o nosso Paulo Guedes. E dia após dia, ele vem demonstrando ao Brasil que eu mudei também, que no passado eu era estatizante. Até quando fui questionado num rápido debate com a classe empresarial durante a campanha, né, fui muito acusado disso, e parecia que eu não tinha saída, dado a certas ações minhas ou vosso passado. E eu respondi ao entrevistador: o homem evolui. E eu venho aprendendo muito com as pessoas que tenho ao meu lado. E o Paulo Guedes tem essa visão, junto com os meus ministros. A maior contribuição que nós podemos dar aos senhores é não interferir em seu trabalho. É tirar o Estado de cima de vocês. É acreditar em vocês. E a economia também reage porque nós estamos restabelecendo a confiança na classe política. Nós estamos cumprindo o que diz a nossa Constituição na independência dos poderes. O Parlamento também vem entendendo dessa maneira. E a resposta da Câmara na primeira votação da nova Previdência foi muito clara. Nesse momento, eu agradeço o presidente Rodrigo Maia, que trabalhou incessantemente na busca desse objetivo. E tenho certeza que o mesmo acontecerá no Senado. Outras coisas temos que fazer. Também o segundo tempo da reforma lá no Senado Federal. E também a nossa reforma tributária. Quantas vezes eu disse durante a campanha que eu não quero ser patrão num Brasil, num país, com esse emaranhado de leis e legislações. É impossível ser empregado. Isso foi muito usado por quem nos antecederam na busca da nossa divisão. Não apenas naquelas que todos sentiram na pele, mas também na luta entre patrão e empregado. É mais fácil defender empregado, ter mais votos. Eu defendo empregado, patrão e também os que mais perdem, os que estão desempregados. Eu tenho dito, desde há muito, que um dia os trabalhadores vão ter que decidir entre todos os direitos e desemprego ou menos direitos e emprego. No dia de ontem,
Eu não sei se a imprensa de papel vai divulgar, mas também vi a medida provisória, essa imprensa que eu tanto amo. Até sobre a matéria de domingo, sobre 102 parentes, eu queria dizer à imprensa que eu não sou o Deus Príapo. Então ontem assinei uma medida provisória que fala sobre publicação de balanços referentes às empresas de capital aberto. Quantas vezes nós abrimos jornais e temos ali balanço de grandes empresas como Petrobras, por exemplo, dezenas de páginas, bem como outras empresas não estatais, também com algumas páginas publicando o seu balanço. Então, para ajudar a imprensa de papel e para facilitar a vida de quem produz também, a nossa medida provisória faz com que o empresário possa publicar os seus balanços a custo zero em sites da CVM ou do Diário Oficial da União. As grandes empresas gastavam com jornais em média R$900 mil por ano. Vão deixar de gastar isso aí. Eu tenho certeza que a imprensa vai apoiar essa medida. Obra de uma caneta Bic ou Compactor. Agora, temos boas pessoas ao nosso lado para nos orientar nesse sentido, para buscar soluções, para destravar a vida de vocês. Quando se fala em transporte, temos um projeto na Câmara que visa passar de 5 para 10 anos a validade da carteira de motorista. E não é em causa própria, porque a partir dos 65 anos de idade, já estou lá, volta o prazo de validade de 5 em 5 anos. Também nesse projeto de lei, tem a ver com os senhores, proponho passar de 20 para 40 pontos, né? O limite para que a carteira seja suspensa. Porque quando o motorista, um profissional, atinge essa pontuação, mais do que perder a carteira de motorista, ele fica por um grande tempo, né, sem a sua carteira de trabalho. Também para ajudar os Detrans do Brasil todo, que nós sabemos a dedicação e empenho deste pessoal, a exclusividade para indicar a clínica de saúde para dar um atestado de saúde, para a pessoa renovar ou tirar a carteira, muda. O médico pode ser o teu irmão, o tio do Gil Diniz, deputado estadual que está aqui na minha frente, o carteiro Reaça. Vamos privatizar os Correios, carteiro. Pode ser o médico do INSS. Vamos facilitar em R$300, diminuir em R$300 o preço de uma carteira de motorista. Vamos também, já acabamos, porque era uma resolução, com simulador. Mas no meu tempo não tinha videogame, pô. Eu comecei lá bem depois, no Atari. Né? Por que um simulador? Menos R$300 em média no preço de uma carteira de motorista. Estamos facilitando a vida dos mais pobres sem fazer demagogia. E nós estamos caminhando. Deixo bem claro, já falei isso. Eu não entendo de economia. Quem entendia afundou o Brasil. Estamos muito bem de equipe econômica. Além da MP da Liberdade Econômica, também ontem assinamos o 13º, que agora, se o Congresso aprovar, será o mês de agosto. Evita que o presidente, ano após ano, faça dessa assinatura de decreto no passado uma bandeira política dele. Vamos botar ali na lei. Haverá previsibilidade por parte do aposentado. Acertamos a questão do adiantamento do FGTS, que ajuda um pouco na economia, que realmente a nossa situação ainda está um pouco complicada. Bem, e as medidas vão aparecendo ao pouco.
né? O Salles está do meu lado aqui, nosso ministro, que já foi do PFL e do Novo. Não temos problema partidário. Alguns partidos têm problema comigo, né? Uma pessoa excepcional que tem colaborado conosco nessa questão, em especial das licenças. Nós não podemos, ao pedirmos uma PCH, Pequena Central Hidrelétrica, levar 10 anos para se conseguir a licença. Tem trabalhado conosco e muito na questão do linhão de Manaus, Boa Vista. Uma vez conseguindo isso, acho que a gente começa a construir esse linhão esse ano, menos 1 bilhão e 300 milhões de reais, que é diluído na conta de todo mundo para pagar essa energia caríssima que vai para Roraima. Estamos estudando uma coisa que eu acho que é maravilhosa, acho que é, né? O Congresso que vai decidir, passar muitas atribuições do Estado do Brasil, para os estados. Como, por exemplo, a questão de armamento. A questão, Salles, talvez, você deve concordar, licenças ambientais. O que nós de São Paulo temos a ver com a questão ambiental de Roraima? Quem tem que decidir é lá, a Assembleia Legislativa de Roraima, não nós aqui. Sempre disse, durante minha pré-campanha, e minha vida de capitão do Exército também, que andei pela fronteira, se eu fosse rei de Roraima, com independência, obviamente, atenção imprensa, não quero ser rei não, fique tranquilo, não escrevo não que eu quero ser rei, é isso. Achar que eu sou um megalomaníaco. Mas se eu fosse rei de Roraima, com tecnologia, em 20 anos teria uma economia próxima à do Japão. Lá tem tudo. Por isso que 60% do território está inviabilizado com reservas indígenas e outras questões ambientais. Temos tudo para desenvolver essa região maravilhosa chamada Amazônia. Vocês não imaginam o prazer que eu tive de conversar com Macron e Angela Merkel. Que prazer! Eles não se deram conta ainda que o Brasil está sob nova direção. Agora tem presidente da República. Não posso complementar com palavrão, mas dá vontade. Tem presidente da República, poxa, que é leal ao povo brasileiro, que vem fazendo o tudo que lhe é possível para cumprir aquele que prometeu durante a campanha. Um presidente que diz que a Amazônia é nossa, que diz, Ricardo Salles, que nós brasileiros não podem divulgar números mentirosos, fazendo uma campanha negativa contra o nosso Brasil. Alguém lembra do Lula 2002? Alguns dizem que eu devo esquecê-lo, mas ele não esquece o período militar até hoje. Ele alerdeava pela Europa que o Brasil tinha 30 milhões de crianças na rua. Naquele tempo a internet era fraca, eu acho que não tinha WhatsApp ainda. Acho que não tinha não, né? Não tinha não. Estou ficando velho, estou sabendo. Tá? Isso é uma péssima propaganda do Brasil lá fora. Quando se fala que nós estamos desmatando, onde dados imprecisos são divulgados, e quando um número, caso fosse verdadeiro, absurdo como aquele que eu já desmatei, mais 88% da Amazônia, eu sou o capitão motosserra, irmão do general Custer. Divulga isso, é péssimo pra gente. Acabamos de assinar um acordo com o Mercosul que estava há 20 anos parado. Em parte agradeço a Michel Temer que deu um grande, que aprofundou essa discussão e a solução no passado. Mas nós conseguimos com a nossa equipe assinar a União Comercial Mercosul, Europa. Estamos bastante avançados no mesmo sentido com o Japão, Coreia do Sul. Trump, né, tem nos dado uma atenção toda especial para nós. Ontem a imprensa perguntou para mim se meu filho teria coragem de dizer não, caso fosse embaixador dos Estados Unidos. Eu falei, pior é o governo anterior que diziam sim a Venezuela e Cuba o tempo todo. E disse para a imprensa também que meu filho, além de fritar hambúrguer, também entregou pizza nos Estados Unidos.
e esteve lá por 6 meses, porque pediu para mim para ir para lá. Eu sou pai até morrer, não interessa a idade dele, né? E queria aperfeiçoar seu inglês. Eu falei, eu não tenho começo como deputado, né? É difícil para mim mantê-lo fora do Brasil, tenho 5 filhos. E ele foi lá e fez esse intercâmbio, entregando pizza, fritando hambúrguer, e aperfeiçoou seu inglês, o seu espanhol também. Depois aqui na região de Bariloche, ficou ali algum tempo em voos, né? Fala inglês, fala espanhol, é advogado, apesar de ser contra, desculpa aqui, tá? Eu particularmente, ser contra o exame da ordem, tá? Ele passou no exame da ordem de prima, passou no concurso da Polícia Federal, está no 2º mandato de deputado federal, goza de amizade e simpatia da família Donald Trump. Alguém quer melhor do que isso, como cartão de visita para nós? E vou ficar longe do meu filho? Essas críticas não procedem. Até disse ontem, né? Estão zombando de mim. Ó, se não for ele, que é meu filho, vai ser filho de alguém. Todo mundo é filho de alguém. Até filho da imprensa a gente é de vez em quando. Então, meus senhores, desculpa aqui, eu não posso, falo demais, né? Apesar da minha formação não ser essa, como capitão é sim senhor, não senhor, quero ir embora ou quero pagar 10, né? E se resolve o assunto. Mas com muita humildade, tendo Deus no coração, acreditando em quem produz, procurando valorizar a todos, acreditando no potencial que nós temos, que ninguém tem. Ninguém tem o que nós temos. Estamos tendo sucesso na área do turismo também. O ministro Marcelo Alvo Antônio tem feito um trabalho maravilhoso, juntamente com o Gilson, que é o presidente da Embratur. O Gilson foi massacrado quando eu o indiquei para a Embratur. Bolsonaro bota sanfoneiro na Embratur, além de falar vários idiomas, tem 2 cursos superior e tem uma vasta vivência nesse meio turístico. O Gilson também é sanfoneiro. Mas tudo bem, acreditando, pedindo a Deus que nos ilumine o tempo todo, sabendo que eu não estava capacitado, mas que Ele está me capacitando, tendo sempre a verdade acima de tudo, como lancei agora, né? Espero que 2, 3 vezes por semana, bote nas mídias sociais, né? Algo voltado para a verdade, da série João 8,32. Esse que eu peguei a TV Globo lá no debate no Globo News, foi maravilhoso, quando pediram para mostrar minha mão para eles. Tinha 3 palavras que para alguns órgãos de imprensa é um palavrão, né? E nós estamos, querem saber as 3 palavras? Deus, família, para outro? Brasil. A mensagem naquele momento, que eu sabia que eles iam provocar, né? E apareceu por tudo. Quem está sendo tua mão? Pá! Quando falaram que eu estava sentado na cadeira vermelha, puxei 2 biques do bolso, né? Uma vermelha e outra azul, cores do Exército Brasileiro. Quando falaram em ditadura militar, eu havia decorado o primeiro parágrafo da matéria publicada na capa do jornal Globo, de 7 de outubro de 1984, nos finais do governo Figueiredo, onde Roberto Marinho começa: participamos da Revolução Democrática de 64, e por aí vai. O que eu quero, o que eu preciso da imprensa é a verdade. Eu quero que a imprensa venda a verdade para o povo brasileiro e não faça política partidária, como vem fazendo alguns órgãos de imprensa. Eu espero que o valor econômico sobreviva à medida provisória de ontem. Eu espero. Vamos fazer esse tipo de política? Quem sabe o valor? Me entrevistou por 2 vezes antes da pré-campanha. A segunda manchete era: Bolsonaro tem a política econômica idêntica da Dilma Rousseff. Pelo amor de Deus, pô. Eu não sou o Dilma de calça comprida. O que a gente precisa, o que a gente quer de todos, em grande parte da sociedade, vem nos atendendo,
é a verdade, é o empenho, é a dedicação, é a fé, é a confiança. Agora, como chefe da nação que eu sou, né, como disse ontem, né, imprensa, eu ganhei eleições, eu sou o Johnny Bravo, para de perturbar, pô. Vamos em frente, vamos criticar com razão. Erro. Como errei na medida provisória, que o ministro Celso Mello descascou em cima de mim, exagerou. Poxa. Reconheço, e não vou culpar a assessoria, não. Eu que errei. Eu confio na assessoria, pô. E nós temos que confiar. É igual como paraquedista, quando você sair do avião, tem que confiar quem está atrás de mim. Não interessa se é um capitão ou um recruta. Ele que inspeciona meu equipamento aqui atrás. Vamos pro pau, vamos embora, pô. Nós devemos acreditar no Brasil. Estou aqui porque acredito em vocês. Vocês estão aqui porque acreditam no Brasil. Nós temos tudo para ser uma grande nação. E tenho certeza que em 2022 ou 2026 entregarei o Brasil, dada a confiança que estou tendo por parte de grande parte da população, muito melhor do que encontrei agora no começo desse ano. Meu muito obrigado a todos. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.